seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai abordar a respeito das principais características a respeito do câncer que você precisa saber. Então hoje existem no mundo, diversos tipos de cânceres e dentre esses cânceres existe o câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço ele vai se referir às neoplasias malignas do trato aerodigestivo superior, que vai abranger a orofaringe, a hipofaringe, laringe, nasofaringe, a boca, como um todo, a cavidade oral, vai afetar a tireoide, os lábios, a pele também se inclui, glândulas salivares e também os seios da face. Então, o câncer é a partir de uma célula normal que sofre mutação e atinge algum órgão ou tecido. Então, ela pode ser uma célula cancerosa, um tecido infiltrado, que acaba acometendo um órgão ou mais. O Brasil, ele é um dos países com maior incidência de câncer de cabeça e pescoço, câncer de cavidade oral, que é o chamado carcinoma escamocelular. Inclusive, a gente tem aqui no canal um vídeo somente sobre câncer oral, vou deixar o link no card e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, o câncer, de cabeça e pescoço, ele vai ter predominância pelos homens e ele pode atingir cerca de 11.000 a 200 novos casos por ano. Infelizmente, é uma taxa que aumenta a cada década, que se passa. O que causa o câncer, afinal? Então, existem diversas causas que podem gerar o câncer, no corpo humano. Uma neoplasia, e essas causas, elas podem ser tanto por álcool, quanto por tabaco, etilismo, então existem diversas causas, mas hoje já foi comprovado que o cigarro, ele mais que duplica as chances de ter câncer ou de agravar a doença. Então o tabaco, ele é o maior fator que causa o câncer hoje. Então a pessoa que fuma, a chance dela de ter câncer do que uma pessoa que não fuma é quase 30 vezes maior. Então, o tabaco, ele foi comprovado cientificamente que um paciente que fuma, ele pode ter sim uma recidiva da doença, ou seja, ter outro câncer no futuro, pode também afetar ou agravar ainda mais alguma doença que aquele paciente tem, como hipertensão, como diabetes, e uma das outras razões porque o tabaco é tão fatorial assim, porque é muito difícil o paciente ter uma desdependência, daquele câncer, porque a nicotina, ela tem é uma substância que causa dependência. Então, muitas vezes é muito importante que a gente oriente os nossos pacientes a parar de fumar, mas não simplesmente, o senhor tem que parar de fumar, mas aconselhá-lo, a procurar ajuda, porque é um vício que é difícil de ser cessado. Então, a gente tem que sempre alertar aquele paciente, o aconselhar, sobre os riscos que o tabaco tem. E o tabaco, tem uma menor resposta à radioterapia. Então, outra causa é o HIV. Então, o HIV hoje, ele é um importante fator de risco, no caso de tumores, principalmente tumores que acometem a cavidade oral, como os tumores da base de língua e amígdalas. Então, o HIV, ele é sexualmente transmissível, Então, pode ser transmissível tanto pelo sexo oral, quanto pelo sexo genital. E acomete mais mulheres. E as mulheres, vão ter tanto casos de câncer oral quanto genital. Então, o HIV, ele hoje tem muitas doenças, Inclusive, a gente tem algumas infecções do HIV que são causadas, na cavidade oral. Temos vídeo aqui no canal também, vou deixar o link na descrição e no card, que você pode acessar. E o HIV, ele vai afetar homens e mulheres de todas as idades, mas afeta muito mais mulheres do que os homens. Outro fator é que 1 a cada 8 homens vai desenvolver o câncer ao longo da vida. Então, é uma característica muito assustadora, porque homem ele tem muito mais chance de ter câncer, assim como mulheres, de 1 a cada 10 mulheres. Estima-se, que para 2018, cerca de 18,1 milhões de casos de câncer aconteceram e 17 milhões foram peles não melanomas. Só em relação às mortes por câncer, no ano de 2018, teve quase 9,7 milhões de mortes. Então, é um risco cumulativo, um crescimento contínuo, rápido e tem uma alta taxa de mortalidade em todo o mundo. Bom,
O câncer de cabeça e pescoço, ele é o terceiro com maior incidência relatada pela Globocam. O que é a Globocam? A Globocam é um instituto brasileiro que mostra, né, as incidências do câncer de cabeça e pescoço. Ele é brasileiro ou ele é mundial? Não me recordo ao certo, mas vou deixar aqui certinho na descrição o link onde eu tirei essas informações. Porém, né, esse Globocam, ele informou que 1.454.000 casos de câncer foram relatados em 2018. O primeiro câncer que mais afetou a população no ano de 2018 foi o câncer de pulmão. Então agora, né, em épocas de coronavírus, a gente vê muitas pessoas, né, tendo o seu pulmão constriído, né, por conta dessa pandemia, né, pelo coronavírus, né, que afeta o sistema respiratório. E o câncer, desde então, ele vem afetando o pulmão. O segundo lugar é o câncer de mama, que é o mais comum, teve mais de 2 milhões de casos nesse ano. E o terceiro é o câncer de cabeça e pescoço. Então é uma afirmação que eu falo para muitas pessoas que é assustadora o quanto de gente não sabe sobre o câncer de cabeça e pescoço. Então, só na cavidade oral, que é o foco mais, né, da odontologia, é 35%. Então, é mais que a metade, é mais que a metade de alguns dos cânceres, né? Então, é realmente muitos casos que acontecem todos os anos. E depois do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem em quarto o câncer de próstata. Então, é preciso que a gente fale e aborde sobre isso, tanto no nosso dia a dia, com os nossos familiares, quanto com os nossos pacientes, né? Então, como é que eu vou descobrir se eu tenho câncer? Como é que eu vou descobrir se eu tenho câncer? Primeiro de tudo, é genética. Então, alguém da sua família tem o câncer, seu avô, sua avó, sua mãe. Então, você pode ter uma predisposição genética a ter o câncer. Se alertar os sintomas, né, como alguns que estão aparecendo aí na tela, tais como rouquidão, persistente, afta, dificuldades para engolir, mudanças na voz, principalmente os sinais. Então, manchas brancas na boca, né? Lesões, tanto na sua cavidade oral, né? Que é o foco aqui dessa aula, quanto no restante do seu corpo. Principalmente o câncer de mama, né? Então, é muito importante a mulher e o homem se tocarem, né? Em relação à mama, em relação à próstata e consultarem os médicos, né? Regularmente. Porém, o descobrimento do câncer, ele, na maioria das vezes, ele acontece por exames de rotina, como exames de sangue, exames de urina, exames de fezes, que são indicados, né, serem feitos anualmente. Então, os exames de rotina, como exames sanguíneos, eles vão avaliar hormônio, vão avaliar proteína, antígeno protético, mucoides, tumorais, sendo os principais, né, alguns exames o que nesse exame vai avaliar? O AFP, MCA, BTA, PCA, o CA-125, calcitonina, tireoglobulina, CA. Então, tudo isso, quando você for levar para o seu médico, ele vai observar se tem alguma alteração, ou para mais ou para menos, nesses valores. Então, após realizar os exames, né, é muito importante que você encaminhe para os seus médicos para ele ver se está tudo bem com a sua saúde. Então, observou todos esses sinais, como eu vou tratar o câncer? Como eu digo o meu paciente tratar? Então, existem hoje, né, alguns etapas de tratamento. Então, após descoberto se o paciente ele vai ter algum tumor, se ele vai ter alguma neoplasia, vai diagnosticar como é que é esse tumor através do estadiamento. Então, vai observar se é, por exemplo, o câncer mais famoso, né, que é o carcinoma de células escamosas, se ele é maligno, se ele é benigno, qual é o tamanho, qual foi a causa. Vai fazer toda um estadiamento daquele paciente. Mas o que é estadiamento? Pelo amor de Deus, tá falando aí, não sei nem o que é estadiamento. O estadiamento, gente, ele vai meio que avaliar o paciente como um todo. Então, você tem câncer? Tá, mas por que você tem câncer? É porque eu tenho um tumor. Esse tumor, ele é o que? Ele é benigno? Ele é maligno? É uma neoplasia? Qual é o tamanho dele? Tem 1 centímetro, 3 centímetros, 5 centímetros? Afetou quanto? Afetou um órgão? Afetou um tecido? Ou então ele é unilateral? Ele é bilateral? Ele tem capacidade de metástase? Então, tudo isso a gente vai observar. Então, após ter feito, né, esse estadiamento, o médico vai avaliar qual vai ser a forma de tratamento. Então, existem formas de tratamento, né, muito famosas, como o método quimioterápico. Também tem a
radioterapia, técnicas endoscópicas, né? Tem as laringectomias, que são as técnicas cirúrgicas, e isso é ideal que a porta de entrada de qualquer paciente seja o cirurgião de cabeça e pescoço, se for o caso. Então, se eu tenho um câncer de cabeça e pescoço, eu tenho que ir para um cirurgião de cabeça e pescoço, um cirurgião bucomaxilofacial. Então, ele vai avaliar inicialmente, vai estadiar o paciente, né, vai fazer todo aquele estadiamento da sua lesão e vai levar o seu caso para uma discussão em uma reunião multidisciplinar. Então, tem que ter uma atuação conjunta do cirurgião, do rádio, oncologista, dos membros da equipe, né, como enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, o dentista, né, que pode ser que por uma visita regular ao seu dentista você diagnosticou que tem uma lesão branca, ele fez uma biópsia e até então ele descobriu qual era o seu caso. Então, com isso tudo, né, a gente vai vendo se o paciente tem. Então, tem que ter um atendimento multiprofissional, não apenas, né, na qualidade da vida do paciente, como também na sua sobrevida. Então, como é que vai ser esse tratamento depois? Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre câncer. Eu gostaria muito que todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal assistissem essa aula, porque eu acho que é muito importante a gente estar abordando isso, principalmente em relação ao câncer de cabeça e pescoço, por ele ser um câncer tão presente na humanidade. Então, em tempos de pandemia, a gente não vê muito falando sobre o câncer, mas o câncer tá aí, né? Infelizmente, por conta do tabaco, por conta de bebidas alcoólicas, a alimentação. Então, são tantas causas que, infelizmente, só eu nesse vídeo não vou conseguir falar. Mas a gente já tem um vídeo aqui sobre câncer, vou deixar o link no card. E vamos abordar isso com os nossos pacientes, com os nossos amigos, familiares, para que a gente possa mostrar, né, e compartilhar informação e conhecimento para todo mundo. Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @canalresumodonto, ou através do nosso e-mail, resumodonto@gmail.com. Ou então deixe sua dúvida aí nos comentários que a gente sempre tá lendo, tá bom? Um beijo, não esqueçam de se inscrever até o canal e valeu!